JB prepara concursos. Conteúdo vale mais. Lei 12.037 de 2009. Identificação criminal. Lei 12.037 de 2009 dispõe sobre a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o artigo 5º, inciso 58 da Constituição Federal. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 58. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Identificação criminal no CPP. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. 5º, ouvir o indiciado, com observância no que lhe for aplicável do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, do CPP, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que eles tenham ouvido a leitura. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9º. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Identificação na Lei 7.210 de 84,
Lei de Execução Penal. Artigo 9º-A. Os condenados por crime praticado dolosamente, com violência de natureza grave contra a pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, Lei de Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA por técnica adequada e indolor. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Crimes hediondos. Lei 8.072 de 90. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Homicídio, artigo 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Lesão corporal, que é crime hediondo, está no inciso 1º-A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Também é crime hediondo o latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, in fine. Também é crime hediondo extorsão qualificada pela morte. Artigo 158, parágrafo 2º. São crimes hediondos extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput, e parágrafos 1º, 2º e 3º. Estupro, artigo 213, caput, e parágrafos 1º e 2º. Estupro de vulnerável, artigo 217-A, caput, e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Epidemia com resultado morte,
Artigo 267, parágrafo 1º. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273, caput, e parágrafo 1º. Parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B, caput, e parágrafos 1º e 2º. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 1956 e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, todos tentados ou consumados. Lei 10.826 de 2003, Estatuto do Desarmamento, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Ainda tratando sobre o Estatuto do Desarmamento, as condutas equiparadas são crimes hediondos. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente e produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Sujeição à identificação criminal. Artigo 1º da Lei de Identificação Criminal. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. A identificação civil é atestada por qualquer dos seguintes documentos: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, outro documento público que permita a identificação do indiciado. Identificação militar. Para as finalidades desta lei, a Lei de Identificação Criminal, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares. Embora apresentando o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. O documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado. O indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si. A identificação criminal for essencial às investigações policiais, segundo o despacho da autoridade judiciária competente, que decidirá, de ofício ou mediante representação da autoridade policial, do Ministério Público ou da Defesa. Constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais, juntada aos autos do inquérito policial. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Evitar constrangimento. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Datiloscopia e fotografia.
A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Papiloscopia, datiloscopia ou papiloscopia é o processo de identificação humana por meio das impressões digitais, normalmente utilizado para fins judiciários. Esta área do conhecimento estuda as papilas dérmicas, saliências da pele, existentes na palma das mãos e na planta dos pés, também conhecida como o estudo das impressões digitais. A papiloscopia é o estudo das papilas dérmicas encontradas no corpo humano, como nos dedos, palmas das mãos, dos pés, entre outros. Já a datiloscopia é a ciência que se propõe a identificar as pessoas fisicamente consideradas por meio das impressões ou reproduções físicas dos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. A datiloscopia foi criada em 1891 por Juan Vucetich. Trata da identificação e exame das impressões digitais. Divide-se em datiloscopia civil, responsável pela identificação de pessoas para fins civis, como expedição de documentos, por exemplo, e datiloscopia criminal, que identifica pessoas indicadas em inquéritos, acusadas em processo ou em crimes. Sistema de Vucetich. No Brasil, a datiloscopia emprega o sistema de Vucetich, sistema que classifica as impressões datiloscópicas em 4 tipos: arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Arco, datilograma sem delta. Presilha interna é o datilograma com um delta à direita. Presilha externa é o datilograma com um delta à esquerda. Verticilo é o datilograma com um delta à direita e outro à esquerda. Processo fotográfico de identificação. Método fotográfico. Consiste em uma foto de perfil e de frente do criminoso, chamada fotografia sinalética. Perfil genético. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em bancos de dados de perfis genéticos
gerenciado por unidade oficial de perícia criminal. Determinação genética de gênero. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas, exceto determinação genética de gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. Sigilo dos bancos de dados. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos terão caráter sigiloso, respondendo civil, penal e administrativamente aquele que permitir ou promover sua utilização para fins diversos dos previstos nesta lei ou em decisão judicial. Laudo pericial. As informações obtidas a partir da coincidência de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado por perito oficial devidamente habilitado. Atestados de antecedentes. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Requerimento para retirar identificação fotográfica. No caso de não oferecimento da denúncia, ou sua rejeição, ou absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu, após o arquivamento definitivo do inquérito ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo, desde que apresente provas de sua identificação civil. Exclusão dos perfis genéticos dos bancos. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito. Identificação do perfil genético. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. Exercício de fixação. Marque verdadeiro ou falso nas assertivas abaixo. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, mesmo que em casos previstos na Lei 12.037 de 2009. Assertiva errada, pois em casos previstos na lei pode ocorrer identificação criminal. 2. A identificação civil poderá ser atestada por carteira de identidade, carteira de trabalho, outro documento público que permita a identificação do indiciado,
exceto por carteira de identificação funcional. Assertiva errada, pois carteira de identificação funcional também pode identificar o indiciado. 3. Para as finalidades da Lei 12.037, que trata sobre a identificação criminal, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares. Assertiva correta. 4. Embora apresentado o documento de identificação, poderá ocorrer identificação criminal quando a identificação criminal for essencial às investigações, segundo o despacho da autoridade policial. Assertiva errada, porque é segundo o despacho da autoridade judiciária. 5. As cópias dos documentos apresentados deverão ser juntadas aos autos do inquérito ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar o indiciado. Assertiva correta. 6. A identificação criminal incluirá o processo datiloscópico e o fotográfico, que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante ou do inquérito policial ou outra forma de investigação. Assertiva 6 está certa. 7. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para a prescrição do delito. Também está correto. 8. Os dados constantes dos bancos de dados de perfis genéticos serão públicos. Assertiva errada. Esses dados são sigilosos. 9. As informações genéticas contidas nos bancos de dados de perfis genéticos poderão revelar traços somáticos ou comportamentais das pessoas. 9 está falso, porque não pode revelar esses traços. 10. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Assertiva está correta.